E se eu dissesse que a Bíblia que você conhece foi decidida em uma votação? E que a própria divindade de Jesus Cristo foi definida em uma reunião política convocada por um imperador romano? Essas são as sombras que pairam sobre um dos eventos mais cruciais da história, o Concílio de Nicéia. Ocorrido no ano de 325 d.C., este encontro é visto como um ponto de virada, um momento de poder e definição. Mas o que realmente aconteceu por trás daquelas portas fechadas se perdeu em uma névoa de mitos. Muitos afirmam que foi ali que um grupo de homens decidiu quais livros entrariam nas Escrituras Sagradas e quais seriam apagados da história para sempre. Outros garantem que a complexa ideia de um Deus em 3 pessoas, a Santíssima Trindade, foi inventada naquela sala. E talvez a acusação mais séria de todas, a de que Jesus, até então visto por muitos como um grande profeta, foi oficialmente elevado à condição de Deus por decreto imperial. Nossa missão hoje é atravessar essa névoa. Vamos separar o fato histórico da ficção que se acumulou por quase 2 milênios. Para encontrar a verdade, precisamos primeiro derrubar as grandes mentiras. E a primeira delas nos coloca frente a frente com o homem mais poderoso do mundo na época, o imperador romano. O mito mais poderoso sobre Nicéia envolve o próprio imperador Constantino. A imagem é cativante. Um governante absoluto, recém-convertido, que usa um grande concílio para impor sua nova fé a todo o Império Romano. Uma manobra política genial para unificar seus domínios sob uma única cruz. É uma história simples, direta e por isso mesmo tão sedutora. Mas ela está errada em cada detalhe crucial. A verdade começa a aparecer quando olhamos para o calendário. 12 anos antes de Nicéia, no ano de 313, Constantino já tinha feito sua jogada mais decisiva. Em um encontro na cidade de Milão, ele publicou um decreto que mudou o mundo, o Édito de Milão. Este documento não tornava o cristianismo a religião oficial. Ele fazia algo muito mais radical para a época. Ele acabava com as perseguições. Pela primeira vez em séculos, ser cristão não era mais um crime. O Édito concedeu liberdade religiosa a todos, legalizando a prática cristã, ao lado dos cultos aos antigos deuses romanos. Então, se a liberdade já estava garantida, qual era o propósito de Nicéia? O Concílio de 325 não teve nada a ver com a legalização da fé. E a oficialização? Isso só aconteceria muito, muito mais tarde. Em 380, mais de meio século depois do concílio, e 43 anos após a morte de Constantino. Foi outro imperador, Teodósio I, quem finalmente declarou o cristianismo como a única religião oficial do Estado. Isso nos deixa com uma pergunta inevitável. Se Nicéia não foi um evento para tornar o cristianismo oficial, por que Constantino mobilizou o império para realizá-lo? A resposta é que o perigo não vinha de fora. A ameaça vinha de dentro da própria igreja. Uma crise interna, uma guerra de ideias sobre a natureza de Deus, tão profunda e violenta que ameaçava destruir o cristianismo por dentro. E é aqui que entramos no segundo grande mito. A ideia de que em Nicéia, a complexa doutrina da Trindade não foi apenas debatida. Ela foi inventada. A imagem de bispos em um salão ornamentado, votando para decidir a natureza de Deus, é poderosa. Ela sugere que a Trindade, a ideia de um Deus em 3 pessoas, foi uma construção humana, uma invenção política do IV século. Mas, como muitas imagens poderosas, ela é uma ilusão. A verdade é que as sementes dessa doutrina foram plantadas séculos antes que qualquer um ali em Nicéia tivesse nascido. Para encontrar as raízes, precisamos voltar aos textos mais antigos do cristianismo. No próprio Novo Testamento, encontramos a instrução para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, uma fórmula trinitária clara, no centro do rito de iniciação cristão. Logo após a Era dos Apóstolos, no final do I século, Clemente de Roma, um dos primeiros líderes da Igreja, escreveu uma carta onde perguntava: não temos nós um só Deus, um só Cristo e um só Espírito da graça que foi derramado sobre nós? A ideia não era uma novidade. No início do II século, Inácio de Antioquia,
a caminho de seu martírio em Roma, também escreveu sobre a obediência ao Pai, a Cristo e ao Espírito. O debate teológico já estava em andamento. Mais de 100 anos antes de Nicéia, o escritor Tertuliano de Cartago já usava uma linguagem filosófica precisa para tentar explicar esse mistério. Foi ele quem popularizou no Ocidente termos como trindade, uma substância e 3 pessoas. As ferramentas intelectuais para o debate de Nicéia já estavam sendo forjadas há gerações. Você já tinha ouvido falar desses debates que ocorreram muito antes de Nicéia, ou também pensava que tudo começou lá? Sua perspectiva é importante para mim. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você busca a verdade por trás das versões simplificadas da história, se não se contenta com respostas fáceis, então você está no lugar certo. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada em busca do conhecimento. O Concílio de Nicéia, portanto, não se reuniu para inventar algo novo. Ele foi convocado para ser um árbitro. Uma disputa teológica específica, uma controvérsia feroz sobre a relação exata entre o Pai e o Filho havia explodido e ameaçava dividir a Igreja ao meio. Nicéia não foi um ato de criação, mas um ato de definição forçado por uma crise. Essa disputa foi a faísca que acendeu o fogo de Nicéia. Mas antes de revelarmos os nomes dos homens nesse confronto mortal de ideias, precisamos expor a maior mentira de todas. Uma mentira tão poderosa que foi transformada em um dos maiores best-sellers da história moderna. Nenhum mito sobre o Concílio de Nicéia é mais sedutor do que este. A imagem de bispos poderosos reunidos a mando do imperador, decidindo o destino da Bíblia. A cena, popularizada por obras de ficção modernas, mostra-os a votar, livro por livro, escolhendo quais evangelhos contariam a história oficial e quais seriam condenados ao esquecimento por servirem a interesses secretos. É uma narrativa de conspiração, poder e controle da informação. E é completamente falsa. A realidade histórica, no entanto, é teimosamente silenciosa sobre este assunto. Nós temos acesso a uma quantidade considerável de documentos daquela época. Cartas, atas parciais das decisões e, mais importante, os testemunhos escritos de homens que estiveram presentes no concílio. Historiadores como Eusébio de Cesareia e teólogos como Atanásio de Alexandria escreveram sobre os debates acalorados e as decisões tomadas em Nicéia. Em todos esses registros, não há uma única linha, nenhuma menção sequer a uma discussão sobre quais livros deveriam ou não compor as Escrituras. Isso acontece porque a formação da Bíblia não foi um evento único, mas um processo longo e orgânico que durou séculos. Não foi uma decisão de cima para baixo vinda de um comitê. Foi um reconhecimento de baixo para cima, pelas próprias comunidades cristãs espalhadas pelo Império. Ao longo de gerações, certos textos foram se tornando mais respeitados e utilizados por sua antiguidade, sua conexão com os apóstolos e sua consistência teológica. Na época de Nicéia, o núcleo do Novo Testamento, como os 4 evangelhos canônicos e as cartas do apóstolo Paulo, já era universalmente aceito. A discussão era sobre livros periféricos, e ela continuaria por muito tempo. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Se um evento tão importante não definiu a Bíblia, o que realmente aconteceu ali? Existe de fato uma pista, uma única frase em um texto antigo que parece apoiar o mito. Foi escrita por Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia para o latim no início do V século. Ao justificar sua inclusão do livro de Judite em sua tradução, ele menciona que ouviu dizer que o Concílio de Nicéia contou este livro no número das Sagradas Escrituras. Mas há um problema. Jerônimo nasceu depois do concílio e escreveu isso muitas décadas mais tarde. Nenhum participante real do evento jamais mencionou tal coisa. O mais provável é que Jerônimo tenha feito uma confusão, talvez misturando Nicéia com outros concílios posteriores, como os de Cartago, que realmente listaram os livros do cânon. A prova final de que Nicéia não resolveu essa questão é o fato de que esses outros concílios, realizados no final do IV e início do V século, tiveram que tratar especificamente do assunto.
Se Nicéia já tivesse definido a lista de livros em 325, não haveria necessidade de debater o tema novamente, décadas depois. Então a verdade se impõe. Nicéia não foi sobre a Bíblia, não foi sobre a oficialização da fé, e não foi sobre inventar a Trindade. Agora que limpamos o terreno dos mitos, podemos finalmente construir a verdadeira história de Nicéia. E ela é uma mistura de regras administrativas surpreendentemente detalhadas e uma crise teológica tão profunda que ameaçava quebrar o cristianismo em dois. Agora que afastamos as sombras dos mitos, a verdadeira agenda de Nicéia finalmente emerge, e ela é, à primeira vista, surpreendentemente prática. Longe das grandes conspirações, os bispos se dedicaram a resolver problemas reais que fragmentavam a fé recém-legalizada. O primeiro grande desafio era o tempo. Imagine a cena no início do IV século. Em Roma, os cristãos celebram a Páscoa com grandes festas. Ao mesmo tempo, a milhares de quilômetros de distância, em Antioquia, seus irmãos de fé ainda estão no meio de um jejum solene, pois seus cálculos indicavam que a Páscoa seria semanas mais tarde. Para um império que buscava coesão e para uma fé que pregava a unidade, essa era uma fratura exposta. O Concílio de Nicéia tomou a primeira grande decisão global da história do cristianismo: unificar a data da festa mais importante. Eles determinaram que o cálculo seria feito de forma independente do calendário judaico, garantindo que, de uma ponta a outra do mundo conhecido, os cristãos celebrassem a ressurreição no mesmo dia. Foi uma poderosa declaração de identidade unificada. Mas a busca por unidade foi muito além do calendário. O concílio mergulhou nos detalhes da vida da Igreja, estabelecendo um código de conduta universal para o clero, conhecido como os cânones de Nicéia. E alguns deles revelam os desafios inesperados daquela época. O primeiro cânone, por exemplo, lida com um assunto chocante: a automutilação. Ele proibia que homens que se castravam voluntariamente fossem ordenados. Isso não era uma regra aleatória. Era uma resposta a um movimento de ascetismo extremo, onde alguns, numa interpretação literal das palavras de Jesus, acreditavam que a santidade exigia um sacrifício físico radical. Nicéia estava traçando uma linha, declarando que a fé não exigia a mutilação do corpo. Outro cânone soa surpreendentemente moderno, tratando de ética financeira. Ele proibia que bispos e padres agissem como agiotas, cobrando juros exorbitantes em empréstimos. Em um mundo sem bancos como os conhecemos hoje, o clero muitas vezes administrava os fundos da comunidade. O concílio agiu para garantir que os líderes espirituais não se tornassem predadores financeiros, explorando os mais pobres. E talvez o mais revelador seja o último cânone, que regulava a postura corporal durante a oração. Ele decretava que, aos domingos e durante o tempo de Pentecostes, os fiéis deveriam orar em pé, não de joelhos. Por quê? Porque ajoelhar-se era um sinal de penitência, de luto. Ficar em pé era a postura dos ressuscitados, um gesto de alegria e celebração. O corpo deveria expressar a teologia, unificar o calendário, regular o clero, padronizar até mesmo a forma de orar. Eram todas peças de um grande quebra-cabeça, tentativas de criar uma ordem a partir do caos, mas nenhuma regra administrativa, por mais sábia que fosse, poderia conter a verdadeira tempestade que deu origem ao concílio. Uma tempestade que começou em Alexandria, o centro intelectual do mundo, e que não questionava as regras da fé, mas o próprio coração dela, a verdadeira natureza de Cristo. Todas as regras, todas as discussões sobre datas e disciplina eram apenas o prelúdio. O verdadeiro coração de Nicéia, a razão pela qual o imperador mobilizou o poder de Roma, tem um nome: a controvérsia ariana. E ela começou não em um palácio, mas nas ruas e igrejas movimentadas de Alexandria, o epicentro cultural do mundo antigo. O conflito girava em torno de duas figuras magnéticas. De um lado, Ário. Ele não era um bispo poderoso, mas um simples presbítero, um padre. Era conhecido por sua inteligência, seu carisma e sua capacidade de transformar teologia complexa em canções simples que os marinheiros e trabalhadores cantavam nos mercados. Sua mensagem era clara, lógica
e profundamente perturbadora. Ele ensinava que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era a mais sublime de todas as criações. Ele existia antes do tempo, antes de qualquer anjo ou galáxia, mas ainda assim era uma criatura. Para Ario, a lógica era inabalável. Se o Filho foi gerado pelo Pai, então houve um momento, por mais distante que fosse na eternidade, em que ele não existia. Do outro lado estava seu superior, o bispo Alexandre de Alexandria, um homem da instituição, guardião da tradição. Para ele, a ideia de Ario era uma blasfêmia que destruía o próprio fundamento da salvação. Se Jesus era uma criatura, por mais exaltada que fosse, ele não era verdadeiramente Deus. E se ele não era verdadeiramente Deus, como poderia salvar a humanidade? Alexandre defendia que o Filho não foi criado, mas gerado eternamente. Assim como o Sol sempre emite luz, o Pai, eternamente, gera o Filho. Eles eram coeternos e compartilhavam a mesmíssima substância divina. O que começou como um debate teológico em Alexandria, rapidamente se tornou um incêndio. As canções de Ario espalharam suas ideias por todo o Oriente. Bispos tomaram partido, excomungando uns aos outros. As discussões saíram das igrejas e tomaram as praças públicas. Famílias se dividiram, cidades se tornaram campos de batalha teológicos. A desordem era tão grande que ameaçava a estabilidade social que Constantino tanto prezava. Para o imperador, essa não era apenas uma disputa sobre palavras. Era uma ameaça à unidade do seu império. Frustrado com as tentativas fracassadas de mediação, Constantino tomou uma atitude sem precedentes na história. Ele usou o sistema de correios imperial, normalmente reservado para assuntos de Estado, para convocar bispos dos cantos mais remotos do mundo conhecido, da Espanha à Pérsia, para uma reunião geral. Ele pagaria por suas viagens, suas acomodações, tudo. O destino era uma pequena cidade chamada Niceia. Ali, sob o olhar atento do imperador, a questão seria resolvida de uma vez por todas. Uma das duas visões de Cristo seria consagrada como a verdade universal, a ortodoxia. A outra seria marcada para sempre com o selo da heresia. O salão imperial em Niceia vibrava com uma tensão acumulada por anos. Cerca de 300 bispos, muitos deles ainda com as cicatrizes das perseguições romanas em seus corpos, agora se sentavam como convidados de honra do imperador. Eles eram a voz da Igreja Universal e o destino de uma doutrina estava em suas mãos. O debate foi feroz. Argumentos baseados nas Escrituras se chocavam com a lógica filosófica grega. Mas, ao final, a balança pendeu de forma decisiva. A posição de Ario, apesar de sua lógica sedutora, foi rejeitada pela esmagadora maioria. A ideia de um Cristo criado, um ser intermediário entre Deus e a humanidade, foi vista como uma ameaça mortal à fé. O veredito foi unânime e implacável. A doutrina de Ario era uma heresia. Ele e os dois únicos bispos que se recusaram a ceder foram imediatamente excomungados pela Igreja. E num ato que selou a nova aliança entre o trono e o altar, o imperador Constantino os sentenciou ao exílio. A dissidência teológica agora era também um crime contra o Estado. Mas condenar um homem não era suficiente. Era preciso construir uma fortaleza. A principal obra do concílio não foi a condenação, mas a criação de um documento que serviria como um padrão de fé para todas as gerações, o Credo Niceno. Cada frase, cada palavra, foi forjada como uma arma para aniquilar a teologia ariana. O credo não deixava espaço para ambiguidades. Ele afirmava que o Filho é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele era gerado, não feito, uma distinção crucial que o separava de tudo o que era criado. E então, o concílio desferiu o golpe de mestre. Eles introduziram no credo uma palavra que não estava na Bíblia, um termo técnico da filosofia grega, homoousios. Em latim, consubstantialis. Em português, consubstancial. O Filho é consubstancial ao Pai. Isso significava que eles não eram de uma substância semelhante, mas da mesma e única substância divina. Era uma declaração de igualdade absoluta. A ortodoxia havia sido definida, a linha na areia, traçada.
O Concílio de Nicéia, portanto, foi um divisor de águas. Definiu a identidade de Cristo para a maior parte do cristianismo até hoje. Mas ao focar tão intensamente na divindade de Jesus, ao usar todo o poder da Igreja e do Império para afirmar sua igualdade com o Pai, Nicéia inadvertidamente alimentou o último e mais persistente mito. Se foi preciso um concílio inteiro para votar e afirmar que Jesus era Deus, isso não significa que, antes daquela reunião, ele era visto por seus seguidores como nada mais que um homem? Chegamos ao cerne da questão, ao último grande mito. A ideia de que o Concílio de Nicéia pegou um profeta mortal, Jesus de Nazaré, e o promoveu a Deus. Esta acusação, mais do que qualquer outra, pinta o concílio como um ato de manipulação política, uma fraude que alterou fundamentalmente o cristianismo. Mas a verdade histórica é exatamente o oposto. A divindade de Jesus nunca, em nenhum momento, esteve em debate em Nicéia. Todos os presentes de ambos os lados da disputa já partiam do princípio de que Jesus era divino. O próprio Ário, o chamado herege, jamais o descreveu como um simples homem. Para Ário, o Filho era o Logos, a palavra divina, o primogênito de toda a criação, o agente através do qual Deus criou o próprio universo. Isso está a anos-luz de ser um mero mortal. A questão que dividiu o império não era se Jesus era Deus, mas como ele era Deus. A pergunta era sobre sua relação com o Pai. Ele era da mesma essência divina, eterno e igual, ou era uma divindade de segunda ordem, a primeira e mais gloriosa das criaturas, mas ainda assim inferior ao Pai? Esse era o abismo que separava os dois lados. Assim, ao olharmos para trás, a névoa se dissipa. O Concílio de Nicéia não foi uma conspiração para escolher os livros da Bíblia. Esse foi um processo longo que ocorreu ao longo de séculos. Não foi o momento em que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Isso só aconteceria mais de 50 anos depois, sob outro imperador. E certamente não foi o lugar onde a Trindade foi inventada. Foi o palco onde uma disputa acirrada sobre ela foi finalmente decidida. O verdadeiro legado de Nicéia é mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Foi o momento em que a fé cristã, pela primeira vez, usou a linguagem da filosofia grega para definir a si mesma de forma precisa e universal. Foi o ponto de inflexão onde a Igreja e o Estado romano entrelaçaram seus destinos, para o bem e para o mal. E, acima de tudo, foi o evento que estabeleceu a divindade plena e a igualdade de Cristo com o Pai como o pilar inabalável da ortodoxia cristã. A história do Concílio de Nicéia nos ensina uma lição poderosa sobre como as ideias moldam o mundo. Uma disputa sobre uma única palavra, consubstancial, foi capaz de dividir um império e definir uma fé que hoje guia a vida de bilhões de pessoas. Isso mostra que as palavras importam, que a teologia importa, e que entender nosso passado é a única forma de compreender o presente. O que você pensa sobre o verdadeiro propósito de Nicéia? Essa jornada através da história mudou sua percepção sobre este evento? Sua opinião é valiosa, e este é um espaço seguro para compartilhá-la, mesmo que anonimamente. Se esta análise profunda da história ressoou com você, se você valoriza um conhecimento que vai além das manchetes e dos mitos, então junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se, curta e compartilhe. Pois a história não é apenas um registro do passado, é um espelho no qual vemos a nós mesmos.